Todo mundo conhece a história de um gênio preso dentro de uma lâmpada mágica. Um ser que concede desejos, um espírito que aparece quando você esfrega o metal, mas quase ninguém sabe a verdade sombria por trás dessa lenda. Quem prendeu o gênio lá dentro? E por que o prendeu? Hoje eu vou te contar a história real, a origem árabe, o mito dos djinns e a magia do rei Salomão. Você vai entender por que esse ser precisou ser trancado para sempre. E mais importante, como ele não consegue sair dali, mesmo sendo uma entidade com poderes quase ilimitados. Antes do gênio da lâmpada existir, existiam os djinns, seres do folclore árabe antigo, criaturas feitas de fogo sem fumaça, invisíveis, poderosas, inteligentes e rebeldes. Eles viviam em um mundo paralelo ao nosso. Alguns eram pacíficos, mas outros eram verdadeiros monstros que devoravam viajantes no deserto. Diferente de anjos ou demônios, os djinns são como nós, humanos. Eles podem mentir, amar, destruir, aprender a atacar e têm livre-arbítrio total. No Alcorão, a tradição dos djinns continua, e é aí que surge um detalhe. O rei Salomão tinha autoridade sobre eles. Segundo a tradição islâmica, Salomão recebia ordens de Deus para controlar os djinns rebeldes. Para isso, ele usava um anel com um selo mágico poderoso. Muitos djinns foram presos, acorrentados e aprisionados. Alguns foram condenados a trabalhar como servos, construtores e mineradores para o reino de Salomão. Essa é a semente do que hoje conhecemos como espírito extremamente poderoso trancado dentro de um recipiente mágico. Mas por que alguém prenderia um ser tão poderoso? As histórias antigas dão 3 motivos principais. Primeiro, eles eram perigosos demais e podiam destruir cidades inteiras com seu poder. Segundo, eles não obedeciam a humanos nem a deuses. Eram rebeldes por natureza. E terceiro, a prisão era uma forma de punição e controle ao mesmo tempo. Em muitas versões, Salomão aprisionou gênios que tentaram matá-lo, enganá-lo ou se rebelar contra sua autoridade divina. Séculos depois, surge a famosa coletânea de histórias As Mil e Uma Noites. E dentro dela, o conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa popularizou a figura do gênio. Mas nas versões mais antigas dessa história, o gênio não era nem um pouco bonzinho. Ele não queria servir ninguém, ele odiava ser controlado e era perigoso demais para andar livre por aí. Então, quem foi o responsável por trancá-lo? As tradições apontam 2 possíveis culpados. O primeiro, claro, é o rei Salomão. Usando seu anel sagrado, ele selava os djinns mais perigosos em objetos para impedir que causassem destruição. A outra opção são os antigos magos árabes, que usavam feitiçaria com símbolos, runas e encantamentos para capturar djinns rebeldes. Em ambos os casos, o gênio não foi colocado lá para realizar desejos, a prisão era uma punição. A lâmpada não é um item de sorte, não é um amuleto mágico, é uma cela, uma prisão de segurança máxima. Os djinns são criaturas de liberdade absoluta, prender um deles é como aprisionar o próprio vento. É por isso que tantas histórias descrevem o gênio como sarcástico, perigoso, imprevisível, descontente e até manipulador. Ele não é seu amigo, ele é um prisioneiro. Isso nos leva à pergunta mais intrigante de todas. Por que um djinn, um ser tão poderoso, não consegue simplesmente sair da lâmpada? Ele é feito de fogo, pode ficar invisível, tem força e magia. Como pode estar preso? A resposta não é uma contradição. É parte fundamental do mito. Existem 3 razões que funcionam juntas para explicar isso. Primeiro, o selo mágico. Um djinn não está preso num espaço pequeno, como se estivesse literalmente socado numa garrafinha. Ele é aprisionado por um selo mágico, não por paredes físicas. Na mitologia, esse selo é gravado na tampa, no metal ou no vidro, e contém nomes divinos, nomes de reis ou palavras proibidas. Esse selo bloqueia a forma energética do djinn. É como uma jaula de software, não de aço. Ele não pode quebrar o selo, porque o feitiço é maior que a sua força bruta. É como um hacker super experiente preso por um firewall que nem ele consegue quebrar. A segunda razão é a autoridade divina, possuída por Salomão na tradição islâmica. O anel dele continha um símbolo divino, um nome secreto e um selo indestrutível. Com ele, Salomão podia trancar djinn em vasos, lâmpadas ou anéis, obrigá-los a obedecer ordens e selar a prisão para durar milênios. Uma frase comum nas histórias é: nenhum djinn, por mais poderoso, pode quebrar o selo de Salomão. Por quê?
Porque o poder aqui não é força bruta. Um Jin é forte, mas não pode vencer um feitiço que foi sobreposto por um decreto dos céus. A terceira razão está na própria magia antiga. Existiam 3 formas de controlar um Jin. A ligação, onde o mago liga a alma energética do Jin a um objeto, o selamento, que impede a fuga caso o vínculo seja quebrado, e a obrigação, uma jura que faz o Jin obedecer quem possui o objeto. Portanto, não é que ele não tem espaço para sair, é que ele está preso energeticamente, como se sua essência tivesse travada por uma senha criptografada. Pense bem, em todas as histórias o Jin é liberado de uma forma específica. Você precisa esfregar a lâmpada, abrir o lacre, recitar uma frase ou quebrar o selo da maneira correta. Ou seja, o Jin não abre a cela por dentro, ela só pode ser aberta por fora, é como um cofre. Não importa quão forte você seja por dentro, se não tiver acesso ao mecanismo externo, você fica preso. E tem um detalhe pouco falado, os Jin têm um medo supremo, que é o de serem aprisionados eternamente. Para eles, isso é pior que a morte, por isso quando são selados, eles ficam fracos. Não conseguem se regenerar, não conseguem expandir seu corpo energético e não podem assumir sua forma plena. A lâmpada restringe a forma astral deles, reduzindo-os a um fantasma comprimido. E aquela história dos 3 desejos. Isso surgiu séculos depois, para facilitar as narrativas e criar tensão. No folclore antigo, um Jin preso podia ser obrigado a servir infinitamente. Para entender melhor, saiba que existem vários tipos de Jin, os Ifrites, que são fortes, orgulhosos e temperamentais. Os Marides, poderosos, ligados ao mar e gigantescos. Os Ghouls, comedores de carne, monstruosos. E os Silas, espíritos do ar, rápidos e enganosos. Os gênios da lâmpada geralmente são Ifrites ou Marides, os tipos mais difíceis de controlar. Quanto maior o poder, maior o risco e maior a necessidade de aprisionar. Na cultura popular, o gênio é um amigo divertido, mas na mitologia original, ele é um prisioneiro antigo, selado por reis e magos para impedir que seu poder devastasse o mundo. Não é magia para te servir, é magia para conter um monstro, e toda vez que alguém esfrega a lâmpada, não está libertando um amigo, está acordando algo que estava adormecido há séculos, esperando uma chance de se libertar. Depois de saber tudo isso, eu te pergunto, você ainda teria coragem de esfregar uma lâmpada antiga se encontrasse uma numa caverna? Comenta aí o que você faria e se inscreve no canal para o nosso próximo mistério. Um abraço.